As ideias principais dos melhores livros em 30 minutos. Hoje, My Different Selves. O que são subpersonalidades e como compreendê-las pode ajudar você a atravessar um trauma e recuperar a inteireza interior. Autor, Richard Schwartz. A psicologia clássica muitas vezes descreve a mente humana como uma única estrutura, sólida. Nessa visão, ela só pode se dividir por causa de um transtorno dissociativo, por exemplo após um trauma emocional severo. As subpersonalidades que aparecem depois de uma divisão assim são chamadas de alteres. Schwartz oferece uma perspectiva diferente, o paradigma da multiplicidade. Nessa visão, a mente é composta por várias partes, ou subpersonalidades, que interagem entre si. E isso é normal. O problema é o outro. A ideia familiar de uma mente única e inteira nos faz ter medo das nossas subpersonalidades e desconfiar delas. Quais ideias mais nos impedem de fazer as pazes com as partes da nossa mente e construir com elas uma relação construtiva? Primeiro, a doutrina da pecaminosidade total, a crença de que a pessoa é, por natureza, cheia de maus pensamentos e intenções, e que só a misericórdia divina pode salvá-la de cair no inferno. Segundo, a teoria do cérebro triuno, a crença de que a mente inclui o antigo cérebro reptiliano, responsável pela sobrevivência a qualquer custo, e estruturas mais modernas que contêm impulsos destrutivos. Terceiro, a teoria freudiana das pulsões, a mesma mensagem de novo, sob uma fina camada de pensamento civilizado a camadas de desejos agressivos e egoístas. Todas essas abordagens chegam à mesma conclusão: a única forma de nos salvar de nós mesmos é força de vontade, autocontrole e disciplina. Em outras palavras, supressão e domesticação dos impulsos. E é aqui que começa o que você poderia chamar de uma guerra contra si mesmo. Desde a infância, aprendemos a forçar nossos diferentes eus a obedecer a uma rígida mente racional. Sentimos vergonha quando falhamos. E, com o tempo, surge uma voz interior, sarcástica, dura e implacável, o crítico interno. Mas o crítico também está condenado a falhar. Porque as subpersonalidades, como as pessoas, resistem quando são envergonhadas, afastadas ou derrotadas. Quanto mais forte é o seu desejo de se livrar de um pensamento ou de um desejo, mais insistentemente ele volta. Se uma parte de você se comporta errado, tentar dominá-la é uma estratégia ruim. Aí você sofre não apenas por causa dessa parte desobediente, mas também pelas ações do tirano crítico interno. E a parte exilada ainda vai voltar, sempre que tiver uma chance. Quem escolhe esse caminho muitas vezes precisa evitar situações gatilho pelo resto da vida. Um caminho mais construtivo é entrar em contato com as partes que prejudicam o sistema como um todo, entender as razões por trás do comportamento delas e trabalhar para neutralizar as causas. Trate suas partes difíceis como um pai ou uma mãe sábio os tratariam, não como um sargento duro. É assim que Schwartz chega ao modelo de sistemas familiares internos, IFS. Esse modelo surgiu no trabalho com transtornos alimentares. As pessoas muitas vezes descreviam um ciclo assim: uma parte as ataca pelo menor erro, outra parte então se sente sem valor e insuficiente. Esse sentimento é tão doloroso que a pessoa tenta reduzi-lo pelo alívio mais rápido disponível, a comida. Mas então o crítico interno se ativa de novo, e o ciclo se repete. Os pacientes descreviam relações complexas entre seus eus, fazem amizade, entram em conflito e se evitam. Isso realmente lembra uma grande família, daí a metáfora. Então, o que é importante entender sobre as partes da personalidade? Primeiro, elas estão com você desde o nascimento. Segundo, elas não são boas ou más. A força que as move é o desejo de proteger a personalidade. Terceiro, na primeira infância, as partes assumem o que Schwartz chama de um fardo. Isso acontece sobre o pano de fundo de um verdadeiro self fraco. Depois disso, as partes perdem contato com o self e podem ficar presas em papéis traumáticos, como se permanecessem dentro daquela situação. Quarto, para que as partes parem de desempenhar papéis destrutivos, você precisa conquistar a confiança delas novamente. Quinto, cada parte da personalidade importa e merece amor e respeito. Schwartz oferece uma imagem: assim como o pecado separa uma pessoa de Deus, um fardo separa partes individuais do verdadeiro self. Então, o que é um fardo? Um fardo é um sentimento ou uma crença imposto por um trauma. Uma parte da personalidade o assume e depois continua a carregá-lo e a transmiti-lo. O fardo toma conta e faz com que essa parte fique insensível a argumentos racionais. Por exemplo, se uma criança foi traída por adultos importantes, uma parte pode ficar carregada com a crença: ninguém é confiável. Mais tarde, essa parte vai tentar destruir relacionamentos para evitar riscos e continuar confirmando sua conclusão. Um fardo pode ser pessoal, adquirido por circunstâncias de vida difíceis, ou herdado. Um fardo herdado pode vir dos pais, de um povo ou de uma cultura.
Ele penetra mais fundo e é mais difícil de notar. Schwartz destaca 4 tipos de fardos herdados. Preconceito contra pessoas de outra raça. Preconceito contra pessoas de outro sexo. A crença de que qualquer coisa só pode ser alcançada por esforço individual. A crença de que o mundo existe apenas no nível material. Junto com os fardos pessoais, isso cria tensão, o mundo parece perigoso, e as outras pessoas parecem inimigos e rivais. O objetivo central do IFS é aliviar o fardo. E o ponto-chave é este: suas partes são muito mais amplas, profundas e maiores do que os fardos que carregam. Agora, um ponto importante: uma parte não é boa ou má. Em uma crise, uma parte assume o controle e produz um comportamento que um dia ajudou você a lidar com a situação. O problema é que as partes muitas vezes exageram o seu papel e continuam executando a estratégia antiga muito depois de a necessidade ter passado. Por isso é um erro pensar, por exemplo, que uma pessoa com dependência tem uma parte má dentro dela que a obriga a usar. Mais frequentemente existe uma parte que a protege desesperadamente da dor emocional. Um dia ela fez essa escolha como forma de sobreviver, e continua repetindo. Se você entrar em contato com essa parte e ajudá-la a ver que a crise acabou, ela pode mudar de tática. Agora vamos falar sobre papéis. No IFS, 3 papéis principais são descritos com frequência. O primeiro papel é o dos exilados. São suas crianças interiores, sensíveis e vulneráveis. Elas carregam fardos de dor, vergonha, medo ou traição por parte de adultos significativos. Quando se fundem com o self, fazem você reviver o trauma repetidas vezes. Em muitas culturas, as pessoas são ensinadas a aguentar e esquecer a dor, e isso só machuca ainda mais essas partes. Com o tempo, exilamos as partes de que os outros não gostam e, junto com elas, perdemos recursos, energia e a nós mesmos. O segundo papel é o dos gerentes. Quando há muitos exilados, surgem os gerentes. O trabalho deles é impedir que os exilados apareçam e remover gatilhos que os ativam. Eles se parecem com crianças que tiveram de crescer rápido demais e assumir deveres parentais sem estar prontas. Eles garantem que você não se destaque, não corra riscos, não se divirta. Eles amortecem seus sentimentos até um nível que consideram seguro. O terceiro papel é o dos bombeiros. Eles também são protetores, mas aparecem quando os gerentes falham e um gatilho ativa um exilado mesmo assim. Os bombeiros apagam a explosão emocional ou distraem você até que o incêndio interno diminua. E, de novo, papéis não capturam a natureza completa das partes. Exilados, gerentes e bombeiros são apenas papéis. As partes em si são mais profundas e ricas do que isso. Agora, sobre o ego. O ego costuma ser culpado por tudo. Mas o ego não é um inimigo externo e malvado. Ele é parte de você. No IFS, o ego é um conjunto de partes protetoras focadas em segurança. Você não precisa lutar contra elas. Você precisa ouvi-las e ajudá-las. Schwartz observa: a forma como uma pessoa trata outras pessoas é a forma como ela trata as partes da própria personalidade. Se há dificuldades nos relacionamentos, geralmente há tensão por dentro também. E é aqui que entra o verdadeiro self. O verdadeiro self é a essência da sua personalidade. Você não precisa ensiná-lo, desenvolvê-lo ou treiná-lo. Ele já sabe como construir relações com todas as partes. A chave é dar a ele liberdade para agir. Como saber se o verdadeiro self está presente? Pelos sinais no seu pensamento e na sua experiência. Curiosidade. Calma. Confiança. Compaixão. Uma abordagem criativa. Clareza. Coragem. Uma compreensão de como as coisas se conectam. É raro que tudo isso apareça ao mesmo tempo. Mais frequentemente, você está fundido com certas partes. Mas, com o tempo, as partes começam a confiar mais e a se desfazer da fusão com o self, e então você pode experimentar um estado de self puro. Um ponto crucial: o self não é o ego. O self não é um observador passivo, é um participante ativo na vida. E, se você consegue se ver como se fosse de fora, você não está em um estado de self agora. O IFS pode ser comparado à teoria do apego na psicologia infantil. Seu self precisa se tornar um pai ou uma mãe cuidadosos para suas partes, uma âncora, uma figura de apego seguro para elas. Então, no mundo externo, a vida fica mais fácil para seu parceiro, seus filhos, seus pais e seu terapeuta. Eles não precisam carregar seus exilados. Muitas vezes funciona assim: um exilado e seu protetor procuram alguém no mundo externo que possa aliviar o fardo do exilado. Mas não existe esse salvador do lado de fora. Só o self pode curar uma parte ferida. As partes podem projetar essa expectativa distorcida em pessoas reais e, naturalmente, acabam se decepcionando.
Schwartz compara o estado de self a uma experiência religiosa ou existencial. Ele tem vários sinais. Uma sensação de unidade e interconexão com tudo o que existe. Uma sensação de estar conectado a algo maior do que o eu pessoal. Amor e compaixão pelas pessoas. Uma clareza em comum. Um enfraquecimento do medo da morte. E a fórmula-chave que Schwartz enfatiza: quando você está em um estado de self, você não tem medo de nenhuma das suas partes, porque não há nada dentro de você mais forte do que o self. Agora, sobre a fusão. No IFS, fusão significa uma situação em que as emoções, pensamentos e impulsos de uma parte se misturam com o self. Então a perspectiva clara do self fica distorcida. Isso acontece porque as partes não confiam no self e tentam assumir o controle. A fusão pode ser constante, ou pode ser acionada apenas em certas situações. Mas o self não desaparece, seu funcionamento apenas fica mais difícil. O objetivo da terapia é reconhecer a separação das partes que estão fundidas com o self e ajudá-las a se desfazer dessa fusão. Os objetivos e a ordem do trabalho são assim: remover o fardo de partes específicas. Restaurar a hierarquia interna e devolver a liderança ao self. Encontrar harmonia na forma como as partes interagem com o self. Treinar a habilidade de ouvir o self no dia a dia. Um exilado se cura quando o self o traz do passado para o presente. A energia do protetor então se libera e pode ser usada para outros objetivos. Você também ganha acesso às emoções e aos recursos do exilado curado, e isso enriquece toda a personalidade. Mais um princípio atravessa todo o modelo: lutar é inútil. No mundo interno e no mundo externo, pressão e punição não resolvem problemas, elas os amplificam. Por dentro, lutar contra gerentes e bombeiros só os torna mais fortes. Por fora, se você rotula uma parte de si como má, você facilmente supõe que as mesmas partes más existem nos outros. E então a sociedade escolhe controle e força em vez de diálogo. Schwartz observa: em um estado assim, povos se demonizam, líderes temem uns aos outros e escolhem intimidação mútua em vez de compromisso. Agora a parte prática. Para se aproximar de um estado de self, Schwartz propõe exercícios. A maioria deles ajuda você a encontrar protetores, gerentes e bombeiros, e construir contato com eles. Trabalhar com exilados é mais difícil e arriscado, então o autor recomenda fazer isso com um profissional presente. Exercício 1. Como entrar em contato com uma parte problemática. Encontre um lugar seguro e uma posição confortável. Respire profundamente e de forma regular. Observe seus pensamentos e sensações. Escute: alguma parte está tentando chegar até você. Às vezes, a ansiedade ou a tensão no pescoço ou nos ombros é uma parte suprimida que quer transmitir uma mensagem importante. Se você sentir prontidão para o contato, tente perceber onde a parte está, dentro do seu corpo ou como se estivesse fora dele. Localizá-la ajuda a separá-la do self interior. Observe o que você sente em relação a essa parte. Se o contato estiver ali, pergunte do que ela precisa, o que está faltando, e espere uma resposta. O ponto-chave é não inventar. Deixe sua mente racional ficar quieta. Pergunte: o que vai acontecer se essa parte parar de agir do jeito habitual? A resposta mostra do que ela está tentando proteger você. Agradeça a ela. Depois, dirija-se a todas as outras partes com palavras de aceitação e gratidão. A ideia principal é simples: quando você foca em uma parte, você separa o self dela. Sua personalidade naturalmente se divide em um observador e o objeto observado. Exercício 2. Como ver como as subpersonalidades interagem. Pegue um caderno e um lápis. Volte sua atenção para dentro. Conecte-se com uma parte. Desenhe, de forma esquemática, onde ela está localizada. Às vezes pode parecer fora do corpo, isso é normal. Depois espere por novas pistas, pensamentos, imagens, emoções. Procure novas partes e adicione ao esboço. Habilidade artística não importa. O que importa é ver as posições e registrá-las. Traga sua atenção gradualmente de volta ao mundo externo. Olhe para o desenho e pergunte: o que conecta as partes que estão próximas? Elas se protegem ou brigam? Elas compartilham um objetivo ou são independentes? E não deixe de agradecê-las. Exercício 3. Como notar partes e ajudá-las a se desfazer da fusão com o self. Em um ambiente calmo e seguro, foque nas suas partes. Encontre-as no corpo e direcione sua atenção a elas, uma por uma. Convide cada parte a se comunicar com o self. Muitas partes assumiram papéis destrutivos na infância e perderam contato com o self. É importante mostrar a elas que você cresceu e ficou mais forte. Continue procurando novas partes e se familiarizando com elas. Depois convide as partes que encontrou a relaxar, juntas ou separadamente.
Se funcionar, você pode notar mudanças: respiração mais fácil, mais espaço interno, uma sensação de frescor. Se nada acontecer, isso também é normal. Confiança leva tempo. Note qualquer melhora e permaneça com ela. É assim que o self aparece no corpo e na mente. Exercício 4. Meditação sobre um problema. Encontre um lugar seguro. Foque na respiração. Pense em um problema que cria um conflito interno. Veja quais partes estão envolvidas e como elas se relacionam entre si. Observe o que você sente em relação a elas. Fale com cada parte e peça que ela explique sua posição. Reflitam juntos: o que acontece se o outro lado vencer? O ponto-chave é ouvir os dois lados. Você não precisa concordar com nenhum. Reassegure as partes de que a decisão não vai prejudicá-las e peça que confiem no self. Exercício 5. O caminho até você. Imagine uma estrada e pise nela. Cumprimente suas partes e diga que você vai caminhar por essa estrada. Note como elas reagem. Reassegure-as de que você vai voltar. Dê alguns passos. Se pensamentos surgirem, isso significa que algumas partes ainda estão com você. Peça educadamente que elas recuem. Se você se enxergar de fora, isso significa que uma parte está observando você. Ajude essa parte a se separar também. Depois disso, você pode experimentar o mundo da sua própria perspectiva. Continue andando devagar. Quando as partes soltarem, você pode sentir algo incomum: frescor, liberdade, alívio, confiança, energia. Essa é a energia do self. Guarde-a. Com prática, você pode acessá-la a qualquer momento. Quando sentir que é hora de voltar, vire-se. Agradeça às suas partes pela paciência e confiança. Tente compartilhar essa energia com elas. Exercício 6. Mantenha o self com você. Repita o exercício anterior, mas tente manter o estado de self depois de abrir os olhos. As partes podem interferir. Reassegure-as de que está tudo sob controle. Quando acreditarem que é seguro, você pode manter o estado de self por muito tempo. E agora, 10 conclusões principais. 1. A psicologia clássica considera a divisão da personalidade um evento raro após um trauma severo. Mas a experiência de Schwartz sugere que várias partes podem coexistir facilmente em cada pessoa. 2. Algumas partes agem de forma irracional e podem prejudicar você e os outros. Muitas doutrinas sugerem suprimir tais partes, o que reforça vergonha e culpa. 3. Quanto mais você suprime uma parte problemática, mais ela resiste. A alternativa é uma comunicação gentil. 4. As partes nascem com a personalidade. Elas não são boas nem más. Elas merecem respeito. A motivação delas é a proteção. 5. Uma parte pode ser traumatizada, ficar presa e carregar um fardo, um sentimento ou crença imposto. O propósito do IFS é aliviar esse fardo. 6. As partes podem desempenhar os papéis de exilados e protetores, gerentes ou bombeiros. Exilados carregam dor. Protetores tentam impedir que essa dor venha à tona. 7. Além das partes, existe o verdadeiro self, uma essência da personalidade sem medo e muito poderosa. O self pode curar partes e aliviar fardos fazendo contato e reconstruindo confiança. 8. O estado de self se parece com uma experiência espiritual ou existencial, uma sensação de conexão com algo maior, clareza, amor e compaixão, e um medo da morte mais fraco. 9. Partes podem se fundir com o self e nublar a mente. O IFS ajuda você a reconhecer partes, aliviar fardos, restaurar a hierarquia interna e mostrar às partes que o self pode liderar. Dispersão e coerção intensificam problemas, por dentro e por fora. O que funciona não é controle e força, mas diálogo gentil e busca de compromisso. Se você gostou, por favor dê like no vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos livros, e escreva nos comentários qual livro devemos analisar a seguir.